Graça e paz, igreja, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem nessa manhã, que todos estejam fortalecidos em Deus e na força do seu poder. Aqui estamos mais uma vez para dar o nosso relatório, num calor de 43 graus. Só a misericórdia de Deus, é 8 ou 80, né? Então a França está muito quente. E em Manchester fez hoje 43 graus. Eu quase que não acreditava quando eu vi o termômetro, mas aqui em Vasseburgo, onde eu moro, deu 38. Então, estamos caminhando. Mas o bom é que apenas alguns dias, no máximo 2 semanas, para esse fenômeno muito quente nessa região. Mas eu louvo a Deus. Antes de começar a dar o relatório, eu gostaria apenas de deixar um versículo para cada um de nós, que nosso Deus possa continuar falando, através da sua palavra, através de testemunhos, porque nós estamos aqui para anunciar os feitos do Senhor. O Salmo 118, dos versículos 14 ao versículo 17, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. E como diz o Salmo, as palavras do salmista, se o Senhor nos dá vida a cada dia, se Ele ainda não nos guardou, se Ele ainda não nos chamou, é porque para cada dia que Ele nos dá, é realmente para que a gente conte e anuncie as suas maravilhas. Então, hoje, nessa manhã, o que eu gostaria de realmente falar com vocês é de anunciar aquilo que Ele tem feito, através do Vida Visão, através da obra missionária, e deixar os motivos de oração com vocês. Então, muito obrigada por estarmos juntos nessa missão. E algumas coisas muito boas têm acontecido, graças a Deus. Completamos, o Christian e eu, 1 ano de casado, então, aleluia, eu estou muito feliz, e graças a Deus, mesmo que o tempo esteja passando muito rápido, eu louvo a Deus pelo companheiro que Ele me deu. Obrigada por continuar orando pelas nossas vidas. Nós temos colocado diante do Senhor de ir ao Brasil ainda esse ano, porém a venda do ponto do comércio, irmãos, está complicando o nosso sonho, né? Por favor, orem para que seja desbloqueado. Ele precisa vender esse ponto para se liberar em todas as áreas, né? Mas principalmente para que a gente tenha tempo de caminhar em alguns lugares juntos. Que o Senhor intervenha, porque precisamos realmente de um milagre para a venda do ponto de comércio dele. O Vida Visão está agora com toda a parte administrativa que precisa. Então, hoje nós já temos o número de registro como associação, nós temos o endereço de base, que é lá na igreja de Manchester, nós temos agora o número da conta, aleluia, nós temos cartão de crédito e mesmo talão de cheque, irmãos. Imagina, cheque. Pois é, aqui ainda se usa bastante essa questão de cheque. E aí eles liberaram também dentro da conta da associação. Que Deus possa continuar nos orientando, nos dando uma estratégia. Porque agora nós precisamos definir um plano de ação com a equipe e ter mais pessoas disponíveis para produzirmos materiais de artesanato. E eu gostaria que vocês estivessem orando por isso, porque como vocês sabem, o levantamento de recursos aqui não funciona como mobilizações nas igrejas, mas se a gente faz atividades que possam levantar recursos fora do ambiente da igreja, a gente pode começar a também investir nessa parte. Até o final das férias, em setembro, eu gostaria de organizar um bazar. Nós temos muitas coisas como doação na igreja de Manchester, também podemos pedir coisas às pessoas, mas nós não podemos fazer um bazar como a gente faz no Brasil, né? Pega 2 mesas, joga tudo em cima, separa bonitinho e passa e chama as pessoas e convida. Não, infelizmente aqui, até para você fazer um bazar, você tem que ir na prefeitura, você tem que ter um lugar onde as pessoas, o dia, né? Eles têm vários bazares de ruas completos, que todo mundo traz o que quiser vender, mas para isso você precisa fazer agenda, você precisa
o lugar, o espaço, mesmo que seja no chão, mas você tem que fazer tudo direitinho. E nós queremos fazer um até o final das férias, em setembro. Que o Senhor nos dê e nos ajude nessa proposta. Amém? Que Ele possa nos ajudar a realmente ter uma estratégia, né? Uma estratégia para levantamento de recursos para o projeto Vida Visão. Amém? Então eu vou falar um pouco sobre as atividades aqui da França primeiro, antes de entrar em Bissau. Então nós tivemos esse avanço com a parte burocrática administrativa do Vida Visão. No dia 13 de junho nós tivemos a Noite das Pessoas com Deficiência, é um evento que acontece todo ano, num parque aqui perto, e é um evento do governo, né, do país, que não apenas aqui em Manchester, mas em vários lugares acontecem. Eles fazem de 5 da tarde até 10 da noite, toda uma tarde e noite de atividades para as famílias e para as pessoas com deficiência. E nesse 13 de junho nós tivemos mais de 500 pessoas que transitaram nesse local, e foi muito bom, porque eu pude fazer a dinâmica do fechar os olhos, de vendar os olhos das pessoas, andar com as bengalas. E o que me marcou, porque eu fiz também o stand de acessibilidade ao Braille, conheça o Braille, né, o sistema Braille. E foi muito interessante, porque eu vi várias famílias com crianças com baixa visão que vieram ao nosso stand. E, irmãos, eles ficaram impactados pela introdução, mas também porque, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos fazer com que aquelas crianças que rejeitam por medo a bengala, elas fizessem a experiência de experimentar caminhar com a bengala, porque no processo normal, a não ser que haja um milagre, aquelas crianças que vieram, elas podem perder a visão a 100% a qualquer momento. E os pais querem fazer a introdução deles na bengala e no Braille, e é difícil, porque as crianças rejeitam. E, para a glória de Deus, nós tivemos várias oportunidades de fazer essa introdução, e eu agradeço a Deus por isso. Claro, aqui, infelizmente, nós não podemos, né, compartilhar a nossa fé abertamente. Em eventos como esse, nós não podemos falar de Jesus, não podemos falar da nossa fé, mas nós podemos transmitir o amor de Cristo através da nossa ação, e nós podemos também dar palavras de encorajamento baseados na palavra de Deus. E aí foi isso que aconteceu. Todas as pessoas que vieram, elas foram encorajadas baseada na palavra, né? A gente acha um caminho para fazer com que a palavra chegue ao coração das pessoas, aos ouvidos das pessoas, e nós oramos para que essa palavra chegue também ao coração das pessoas. Um outro evento muito, muito importante que aconteceu aqui foi o casamento de Mércia. Vocês conhecem a minha sobrinha, e ela e o Eric se casaram em Portugal, né? Eles já estão lá há mais de um ano, a Mércia mais de um ano, quase 2 anos que ela já está lá. E, irmãos, foi muito importante, assim, foi muito especial, né? Mércia é minha sobrinha do coração, eu a tenho como filha. Jefferson e Márcia, os pais não puderam estar aqui, não teria ninguém da família. Eu tinha combinado com o Christian para ir para Portugal, para o casamento civil deles, e aí a Lucia, a esposa do pastor Alain, propôs uma pequena cerimônia, apenas com um aperitivo, para que eles pudessem receber a bênção do Senhor no altar do Senhor. E foi muito impactante, porque eles cobriram os gastos, eles investiram, eles vieram. A igreja se reuniu, um grupo, na verdade, da igreja se reuniu, cada qual trouxe um pratinho, nós fizemos um aperitivo, e foi muito especial. Então, que vocês continuem orando pela vida de Eric e Mércia. Eles já estão em Portugal, eles vieram apenas por 3 dias, já voltaram para suas atividades, para a sua nova fase como família, e eu gostaria que, assim como vocês abraçam a minha alma, irmãos, abraçam a minha vida, abraçem também a vida dos dois, tá bom? Irmãos, eu gostaria de, em relação a Bissau, né, agradecer pelas orações. Nós temos tido vários desafios, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a Fundação Bacari Camará. Como vocês sabem, esta escola tem 62 alunos do Jardim à terceira série. Todo mês nós pagamos o aluguel, R$400, e damos 3 sacos de arroz. Então, no final, a gente envia R$1.000 para Bacari, para essas despesas. Quando eu estive em Bissau, conhecemos toda a equipe, conversamos, tivemos reuniões, entregamos o banner, carimbo, fardas, como vocês acompanharam. Combinamos que a escola terá que começar a ter uma participação no aluguel, porque levantar recursos está ficando muito difícil.
mesmo que seja com R$ 100, eu fico com o coração partido porque os professores ganham R$ 150 por mês e eu sei que isso, para a realidade, é muito, muito pouco. Quando estive, porém, meu maior choque, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, no mês passado eu falei sobre o Bengala Branca, e eu disse para vocês que eu vou estar compartilhando por parte, né, meu período de Bissau. E o meu maior choque foi quando eu fiz a formação do pessoal do Bacari, e eu percebi que a maioria era muçulmana. A comunidade é 100% muçulmana, as mulheres, como vocês viram no vídeo, tudo fechada, mesmo a professora usa o véu, a esposa do Bacari é muçulmana, e eu fiquei em choque com isso. E eu perguntei eu tive uma conversa com ele, né, nesses dias, e eu perguntei se a família, os professores são família deles, porque eu remarquei que todos têm um sobrenome de Bacari. Ele ficou meio assim, pensando que isso iria interferir no ministério. Eu disse, olha, Bacari, a gente não vai parar de abençoar a vida de vocês porque você trabalha com sua família, eu só preciso saber quem são seus aliados. É normal começar algum empreendimento com família, muita gente faz isso, então não tenha receio, eu quero a verdade. É a sua família? Ele disse, são 2 primos, a menina e o rapaz que trabalha com ele, e um rapaz que não é da família, que é católico, é cristão católico. E aí eu perguntei também se todos eles eram muçulmanos, e aí foi outro choque, né? Porque eles disseram que ele ficou com medo, na verdade, de dizer se eram ou não muçulmanos. Eu já sabia que era, né, irmãos? Claro, mas eu precisava ouvir dele, né, para saber o que está no coração, para identificar pelo menos. E aí ele disse, eles são muçulmanos. Minha esposa é muçulmana e só eu e o outro professor que somos cristãos, ele cristão evangélico e ela e o outro cristão e outro católico. Então eu disse, Bacari, você tem pastor? Ele fez, tenho. Eu fiz, me manda o número do seu pastor. Por quê? Eu disse para ele, Bacari, nós somos uma instituição, nós somos uma associação que apoia projetos cristãos. Descobrir que sua escola não tem esse caminho de Cristo, deixa a gente também preocupada. Você tem que pregar o evangelho, você tem que pessoas que pregam o evangelho na sua escola, você tem que ser o embaixador de Cristo nessa escola. Então eu preciso conversar com o seu pastor, porque você precisa de ajuda. Nós não somos uma missão, eu dizendo isso para ele, que dá dinheiro. Nós não estamos numa escola para dar dinheiro. Mas nós estamos numa escola ou em qualquer lugar que o Senhor nos mandar para que o evangelho seja pregado. Então nós precisamos descobrir uma maneira de colocar o evangelho dentro da Fundação Bacari. E você precisa de ajuda e eu preciso de informações para poder pedir oração. Nós precisamos orar, irmãos, e agora eu falo diretamente com vocês, para que os olhos e o coração dos que cercam o Bacari se abram para o Senhor Jesus. Porque eu não posso hoje dizer que a gente não vai mais dar 3 sacos de arroz, porque eu vi aquelas crianças. E o evangelho, ele caminha com a ação social, mas nós não podemos cobrir a ação social e não deixar, e deixar o evangelho de lado. Isso aí eu não aceito, porque não é a nossa visão, não é a visão da igreja e não é o projeto de Cristo. Então eu pedi que ele me mandasse o número do pastor, estou esperando, para conversar com esse pastor, para saber qual é o engajamento, se Bacari realmente ele tem uma frequência ativa dentro da igreja e desafiar a igreja dele para vir fazer parte da Fundação Bacari. Então vocês orem por isso, porque são desafios que eu preciso estruturar, né, tanto a saída da Ana, como essa questão do Bacari, a partir daqui. E eu sei que daqui é muito difícil. Porém, uma coisa que eu deixei clara com ele, e eu quero deixar claro com a igreja, nós não vamos investir, nem trabalhar para investir no terreno. Eu sei que é uma grande necessidade, eu vi o terreno, é um bom terreno, é um espaço maravilhoso, mas, irmãos, eu não posso começar a mobilizar ou levantar recursos, quase R$ 25.000, para entregar para uma instituição que hoje está claro que o fundamento não é Cristo. Eu não posso fazer isso e eu acredito que
que talvez orando junto a gente possa chegar nesse consenso. Poderíamos trabalhar, levantar, investir, procurar, e começar pelo menos a pagar a crédito, tudo, mas sem ter uma pessoa que realmente seja os olhos de Cristo naquele lugar, eu não quero avançar no projeto da compra do terreno. E eu disse para ele, eu fiz, Bacari, levantar recursos está muito difícil, e está, irmãos, eu vou falar de finanças com vocês, mas eu não posso levantar recursos para comprar um terreno hoje, né? Nós temos muitos compromissos, nós temos uma máquina, uma impressora Braille que custa também 5.000 euros, e eu não sei como a gente vai conseguir isso, porque é muito dinheiro e a gente não tem. Então eu expliquei para ele, mas eu orientei ele que a fundação fizesse uma solicitação ao prefeito, né, da comunidade, aos responsáveis da comunidade, porque tem muitos terrenos de famílias, o terreno mesmo que desocupados da região, que pode ser cedido para uma instituição que já está há 3 anos trabalhando como uma escola. Ele disse que já fez isso, ele já fez uma solicitação, mas isso leva tempo, leva anos, às vezes eu fiz, então tenha paciência, e nós vamos orar para que o Senhor libere um terreno. E aí eu desafio a igreja também a orar por isso, que o céu se levante em favor da Fundação Bacari e o próprio prefeito possa doar um terreno para eles, e eles começarem a construir alguma coisa dentro do próprio terreno. Amém? Desafios, né? Esse mês está com muitos desafios. Eu gostaria agora, irmãos, antes de terminar, de falar sobre finanças. Ponto difícil para mim. Eu sei que o Senhor tem suprido, né? Como diz o texto que eu li, o braço do Senhor está conosco. O braço direito do Senhor está nas nossas vidas. O braço do Senhor, a força do Senhor. Irmãos, esse projeto, financeiramente, ele está continuando por milagre. Como vocês sabem, eu tenho uma despesa alta lá em Bissau, e agora nós, com esse período de férias, nós precisamos levantar os recursos para comprar as folhas. São 10 caixas que nós temos que enviar, de folhas Braille. Nós temos o ano letivo do IGA, nós temos o ano letivo do IGA, junto com matrícula e toda essa parte. E nós temos também as despesas com as crianças do abrigo, que a gente apoia sempre no final das férias, né? Então, é uma despesa altíssima que a gente está ficando sem recursos. Essa é, infelizmente, a verdade. O Senhor tem suprido. Até agora, tenho enviado, todos os recursos estão chegando, eles estão recebendo todo mês. Minha preocupação agora é com esse período de férias, porque eu sei que eu tenho que levantar bastante recursos. Então, eu gostaria que vocês estivessem orando. Várias pessoas pararam, né, infelizmente, de contribuir. E, irmãos, eu entendo, são pessoas que sempre foram fiéis, né, sempre apoiaram tudo, mas que devem estar passando por alguma crise. Algumas me avisaram, outras não. Alguns terminam juntando 3, 4 meses para mandar, né, de uma vez só. E isso, por um lado, também é bom, porque quando chega eu posso fazer essa parte mais eficaz. Mas que vocês estejam orando por novos mantenedores, né, para que Deus possa levantar outros que cubram esse déficit de investidores que nós temos tido. Eu sou muito grata, irmãos, se tem uma coisa que meu coração é grato, é pela Igreja de Cristo. Eu sei que muita gente fala que a igreja brasileira, ela às vezes deixa o missionário, ela às vezes esquece, mas, irmãos, de coração não é o meu caso, nunca foi. Eu sempre tive ligação com igrejas na Inglaterra, com igrejas na França, com igrejas em Portugal, mas eu nunca tive recursos que vieram de fora. Tem missionário que tem uma chama para receber ofertas de fora, não é o meu caso. Quem sempre Deus usou, e eu sou muito grata a Ele, e nunca fiz questão de receber moeda estrangeira, mas sempre foi a igreja brasileira. Quando tenho desafios, então algumas igrejas de fora ajudam nos desafios, mas o sustento certo, aquele dali que a gente sempre tem, sempre veio da igreja brasileira, e o meu coração será sempre muito grato. Então vocês estejam orando para que o Senhor continue suprindo as necessidades e que tudo que a gente precisa possa ser trazido
dos tesouros dos céus para a conta do Vida Visão, em nome de Jesus. Eu tenho minhas necessidades, né? Algumas pessoas perguntam, mas Neidinha, agora você está casada, né? O Christian faz tudo, irmãos. Graças a Deus, ele é um homem de mão aberta, ele é um homem que abençoa muito a minha vida. Mas eu tenho minhas próprias necessidades, que eu preciso ter os meus próprios recursos também, não é? Então eu sempre tive da missão. E hoje tudo que entra, eu passo tudo para a missão. Mas, por exemplo, tem necessidades como óculos, autoescola, muitas coisas que eu procuro também fazer a minha parte, né, porque é complicado também pedir tudo, fazer tudo assim, eu não consigo, então esteja orando por mim nessa área. Então, ele é uma bênção, mas eu ainda tenho minhas necessidades que vem do sustento também, do lado que eu pego, né, para poder suprir algumas necessidades minhas. Isso também vem do Brasil. Então, vocês estejam orando por isso. Eu comecei a autoescola aqui, e, irmãos, eu tremo por causa do vocabulário, eu tremo por causa do desafio, mas eu não tenho opção, eu preciso fazer a autoescola aqui. E é um desafio tão absurdo em todos os âmbitos, para vocês terem uma ideia. E isso aí, só um milagre, porque o Christian está fazendo praticamente tudo, mas a carteira para tirar aqui é uma média de 2.500 euros. E isso vai para lá de 15 mil reais, de 12 mil reais. Então, vocês estejam orando, porque é muito difícil para mim, né? Mas eu não posso, se eu não tiver essa carteira, eu vou ficar isolada aqui em Vasseburgo, e muito do trabalho que eu faço é fora daqui. Aqui, o pastor conheceu, é realmente a montanha, né? Então, vocês estejam orando para que Deus continue suprindo todas as minhas necessidades e também me dá bom êxito, em nome de Jesus, irmãos, que o Senhor me dê bom êxito nos testes, nos desafios de fazer essa carteira. Amém? Por favor, me ajude em oração. Então, vou terminar esse relatório agradecendo pelo carinho, pelo apoio de vocês como Igreja de Cristo e realmente por sermos em todos esses desafios. Um grande abraço, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Eu vou deixar os motivos de oração no quadro. Eu gostaria que vocês não esquecessem de, nessa manhã, orar pela Venezuela. Eu tenho muitos amigos na Venezuela, tenho a missão que eu trabalho, que é a Missão Horizonte, na Venezuela. A nossa equipe está se mobilizando para fazer todo um trabalho de ajuda, como podem, levando as pessoas para casa, colocando as pessoas na base, colocando as pessoas nas igrejas. Então, irmãos, orem pela Venezuela, porque eu acho que nenhuma nação é preparada para um terremoto do nível que foi na Venezuela, 2 seguidos, né? Um 7.3 e um outro de 7.5. Então, que Deus tenha misericórdia da nação venezuelana. Então, deixem os motivos de oração, por favor, no quadro, para que vocês estejam orando. Deixo o meu abraço para a nossa querida comunidade surda, que Deus possa continuar abençoando vocês e fazendo de vocês tesouros nessa terra. Um grande abraço, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amo vocês. Beijos.